Olá, turma, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão? Sei que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos começar fazendo a correção da atividade, ok, meus queridos? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, com o seu material à mão, para que você possa fazer a correção, sublinhar, escrever, circular, se necessário for. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa videoaula. Também é muito importante que você acompanhe a leitura. E dúvida, lá no grupo de WhatsApp, fale a sua dúvida, ok? Com certeza, no primeiro momento, eu vou responder ou tirar a sua dúvida, certo? Então, vamos lá. Nós temos um texto aí, ó. Leia o texto a seguir, depois responda as questões. A atividade mineradora no Brasil do século XVIII estava baseada na exploração do trabalho escravo negro. Durante os primeiros anos de mineração, o metal precioso era encontrado nos leitos dos ribeirões misturados ao cascalho e recebia o nome de ouro de aluvião. Então vamos lá, vamos responder essa atividade. Quem eram os principais trabalhadores das minas no século XIX? Os negros escravizados. Olha, trabalho escravo. Olha só, então os principais trabalhadores eram os negros escravizados. Letra B. O que é chamado ouro de aluvião? Ouro de aluvião era o ouro encontrado nos leitos dos ribeirões, misturado ao cascalho, e recebia o nome de ouro de aluvião. Ok, meus queridos? Na extração do ouro de aluvião, qual era o instrumento utilizado para separar o ouro das outras substâncias? Quem introduziu esse instrumento no Brasil? Aqui nós temos duas perguntas, não é? Então vamos lá. O instrumento utilizado era a bateia, e a bateia foi introduzida no Brasil pelos africanos. Ok, meus amores? Qual era a condição de trabalho das pessoas escravizadas nas As pessoas escravizadas estavam sujeitas a longas jornadas de trabalho em condições precárias. Por quê? Porque naquele momento não havia uma legislação trabalhista que assegurasse ele os seus direitos. Eles tinham apenas deveres de trabalhar sobre cargas exaustivas, mas não tinha uma instituição que naquele momento legitimasse os seus direitos. Ok, meus amores? Então, nós vamos para o nosso texto. E é importante, por favor, que você coloque a data da aula de hoje, logo aqui, certo, meus amores? Então, vamos lá. Começar a nossa leitura. Se você tiver dúvida, posta lá no grupo de WhatsApp. Olha, eu quero saber sobre isso. E aí eu vou poder tirar a sua dúvida. E é importante que a gente tenha, vamos dizer assim, esse elo. Por quê? Porque o nosso grupo de WhatsApp ele vai funcionar ou ele funciona como uma sala virtual, onde você está interagindo o tempo todo com a professora. Ok, meus amores? Então vamos lá. O controle das minas. É importante a gente retomar o assunto. Nós estudamos no capítulo passado com a atividade econômica mineração. Como se deu a mineração? A mineração ela se inicia no interior do Brasil. E essa atividade econômica ela faz com que as pessoas se deslocam do litoral para o interior. E aí, a partir do desenvolvimento dessa atividade econômica, vamos perceber que o interior começa a ser, vamos dizer, entre aspas, povoado. As pessoas elas começam a se juntar em pequenos grupos e aí começam os primeiros arraiais, posteriormente esses arraiais se transformam em cidades e assim sucessivamente. Então, essa atividade econômica, ela fez com que o Brasil, o interior do Brasil, principalmente aquela região ao seu derredor, ela se transformasse, se desenvolvesse. E agora nós vamos estudar como era o controle dessa atividade econômica, controle das minas, como eram realizado esse controle.
A exploração das minas era controlada por Portugal e tinha como objetivo, e aí eu já convido você a sublinhar, qual era o objetivo desse controle? Era arrecadar o máximo de riqueza possível por meio da cobrança de impostos. Para pagar menos impostos, muitas pessoas passaram a contrabandear o ouro, escondendo parte do metal encontrado. Com o objetivo de evitar o contrabando, a coroa adotou medidas mais duras, exigindo, por exemplo, que todo o ouro extraído fosse registrado. Ou seja, havia um trabalho exaustivo nas minas, onde a força maior era do trabalho escravo. Todo o ouro extraído das minas tinha que ser registrado para, vamos dizer assim, diminuir o contrabando. Não que isso deixasse de existir o contrabando, continuava existindo, não em grande quantidade. Por quê? Porque havia uma taxação de impostos muito pesada sobre aqueles donos daquelas minas. Então vamos lá. Conheça a seguir os principais impostos cobrados pelos portugueses na época da mineração. E aí nós vamos ver os principais impostos. Não que só tivessem esse, tinham outros, mas nós vamos conhecer os principais. Tinha o quinto. O que era esse quinto? Valor que representava um quinto, 20% de todo o ouro extraído nas minas, que deveria ser pago para a coroa portuguesa. Tinha também as entradas, impostos referentes à entrada e à saída de pessoas e animais na região das minas. Que absurdo! O direito de ir e vir aí não funciona. Captação, valor que deveria ser pago pelos senhores por escravo que era enviado para trabalhar nas minas. Derrama, confisco de bens pessoais dos devedores para garantir que todos os impostos fossem pagos. E qual era o objetivo da coroa portuguesa com a exigência de que todo o ouro fosse registrado? Como nós já falamos, de evitar o contrabando. Ela fazendo esse registro do ouro que era tirado, extraído das minas, dava a ela a segurança de não haver contrabando. Ok, meus queridos? Então vamos lá. Inconfidência mineira. O que foi isso? A grande quantidade de impostos, a ameaça a derrame e as medidas autoritárias adotadas por Portugal geraram insatisfação entre a população mineira. Assim, em 1789, uma parte da população livre de Minas Gerais se revoltou contra a coroa e lutou pela independência e para que fosse estabelecida uma república na região. Essa revolta ficou conhecida como Inconfidência Mineira. Entre as pessoas que participaram da organização do movimento estavam os comerciantes, e aí eu chamo a atenção de vocês para sublinhar: comerciantes, fazendeiros, militares e padres. Contudo, um dos participantes delatou os planos para as autoridades e a revolta não chegou a acontecer. Muitos rebeldes foram presos e exilados. Ou seja, toda aquela taxa, toda aquela imposição de impostos, taxação, o que aconteceu? Gerou uma insatisfação na população local. E isso fez com que essas pessoas se organizassem para buscar os seus direitos. Mas durante apenas a organização, houve quem denunciasse os planos que estava sendo organizado. E aí, aquele movimento que foi denominado como Inconfidência Mineira não chegou a acontecer por conta que houve um rebelde que traiu o grupo e fez com que muitos deles fossem exilados e presos. E aí o movimento não foi para frente. Conjuração baiana. A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Em Salvador, por exemplo, também teve início a volta, a chamada Conjuração Baiana, ocorrida em 1798. Reuniu grupos populares, além de pessoas da elite. Seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata. As reivindicações dos rebeldes incluíam o direito a salário mais justo, a libertação dos escravizados e a proclamação pública. Porém, antes da revolta
Antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e, olha só, a insatisfação das pessoas não estava só na região das minas, mas também perpassava aquela região. Tanto é que aconteceu um movimento de conjuração, ou seja, de revolta, lá na Bahia, onde as pessoas também estavam insatisfeitas com o governo da coroa. E aí eles buscaram, através dessa conjuração, buscar os seus direitos. Quais eram as suas reivindicações? Salários mais justos, a libertação dos escravizados e a proclamação da República. Mas antes que esse movimento ocorresse, eles também foram descobertos e punidos. Ok, vamos lá. E aqui nós vemos um texto que chama a nossa atenção por conta da forma como hoje os impostos eles são impostos à população. Como é a diferença dos que eram impostos lá naquela época para os que são impostos hoje? Esse texto vai nos tirar algumas dúvidas e vai fazer com que a gente compreenda que eram dois contextos bem diferentes. Porém, o imposto, na verdade, ele vai tomando uma dimensão maior, porém vai ser legalizado, vai haver uma legislação que legalize esses impostos. Ok, meus amores? Então, vamos lá para a nossa leitura. Como vimos, no século XVIII, a população de Minas Gerais pagava vários impostos ao governo português. Atualmente, continuamos a pagar muitos impostos no dia a dia. Você sabe como isso funciona? Os impostos são uma quantia paga pelos cidadãos, ao governo para que seja possível investimento em vários setores, como saúde, segurança e educação. Assim, quando pagamos impostos, eles devem ser revestidos em determinados serviços. Alguns impostos são pagos sobre os valores de imóveis, impostos predial e territorial urbano, ou de meios de transporte, impostos sobre a propriedade de veículo automotor. Outros impostos já estão inclusos nos preços dos produtos consumidos diariamente. Veja o gráfico abaixo. Olha só. Observe aqui, Brasil, porcentagem de imposto em cada produto. E aqui nós temos produtos da nossa cesta básica. Então, você vai analisar esse gráfico e vai responder algumas questões. Qual dos produtos tem a maior porcentagem de imposto? E aí eu vou convidar você para organizar o seu caderno. Lá na atividade de História, na disciplina de História, sua matéria, você colocar resposta da atividade página tal, realizada dia tal. Ok, meus amores? E assim que você concluir, manda foto para mim no nosso grupo. Ok, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de História. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura do conteúdo e realizar as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro com êxito e com alegria. Então, meus amores, beijos e até a próxima!